Boa noite a todos. Obrigado pelos presentes estarem aqui para a gente poder começar mais uma entrevista do nosso Museu da Nefrologia. E hoje temos a honra, na verdade, de receber, não, na verdade, porque a Maria Gorete já faz parte do Museu da Nefrologia, mas hoje ela vai estar do outro lado da bancada. Ela sempre nos ajuda aqui como membro da bancada, como entrevistadora. Hoje ela é entrevistada, hoje ela está do outro lado da bancada. E a Gorete, ela é uma das maiores referências da nefrologia pediátrica. Não vou dizer que é a maior para não ser injusto com a nossa pleia de profissionais excepcionais que nós temos na nefrologia pediátrica, mas a Maria Gorete, com certeza, ela cintila entre os profissionais da nefrologia pediátrica brasileira. Ela é médica, ela é mãe, ela é professora, ela é pesquisadora e formadora de diversas gerações de nefrologistas, né? Maria Gorete realmente é uma referência, uma autoridade quando a gente fala de nefrologia pediátrica. Ela tem décadas de dedicação à assistência, ao ensino, à pesquisa. Tem um destaque muito grande na questão das doenças renais da infância, no transplante renal pediátrico, nos distúrbios de metabolismo mineral ósseo e doença renal crônica. Ela é graduada em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado em ciências de saúde e criança e adolescente, e tem doutorado em ciências de saúde e criança e adolescente pela UFMG. Tem um pós-doutorado também no Bone Mineral Disorders Clinic and Research Laboratory, do The Children's Mercy Hospital and Clinics of University of Missouri em Kansas City. Meu inglês está bom, né, Gorete? Ela é chefe da unidade de nefrologia pediátrica do Serviço de Nefrologia e preceptora da residência da Santa Casa de BH. Então, o currículo da Gorete já fala pela trajetória dela, né? Eu queria aqui agradecer a presença da nossa ilustre bancada, meu companheiro Tião, né, que é um dos nossos curadores aqui do nosso Museu da Nefrologia. Ele é professor titular aposentado de Clínica Médica da Universidade Federal de Uberlândia. Tenho minha querida amiga Edna Regina Silva Pereira, professora titular de Nefrologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, residência em nefrologia pelo Hospital Servidor Público Estadual de São Paulo e doutorado em nefrologia pela USP São Paulo. E tem pós-doutorado em educação médica pela Unicamp. E a Lilian Palma, que também é uma das grandes referências que nós temos na nefrologia pediátrica, né? Ela é nefrologista pediátrica de Campinas e está aqui para agigantar a nossa bancada. Então, sem mais delongas, gostaria aqui de passar a palavra para o meu amigo Tião, para que ele possa começar a nossa entrevista, que a gente possa começar esse bate-papo. Obrigado, Renê, pela apresentação aí. E hoje, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, eu gostaria de agradecer a sua presença, o seu tempo dispensado a nós aqui, Gorete. Muito obrigado já pela tua presença e é um prazer nosso e de todos aqui estar presente aqui para te fazer umas perguntas aí para você. Eu queria começar, Gorete, querendo saber sobre a sua família, o teu núcleo familiar, pai, mãe, e como é que surgiu o seu interesse pela medicina, como é que surgiu o seu interesse pela nefrologia e a nefrologia pediátrica. Queria que você contasse um pouco dessa história, desde quando você era bebezinha, lá no início. Primeiramente, obrigada pelas palavras. Assim, eu fico emocionada de estar aqui. Realmente é um percurso grande que eu já percorri e espero ter feito melhor pela nefrologia pediátrica. E, na verdade, assim, eu sou filha de uma professora de primeiro grau no interior muito pequeno. Na época tinha nem 25 mil habitantes no local. Meu pai era um militar da aeronáutica, ele era um sargento da aeronáutica, quer dizer, não era graduado, tão graduado. E na minha família não tinha médicos, eu tenho um primo, tinha uma prima distante e um primo que estavam fazendo medicina, mas assim, a gente não conversava sobre isso, mesmo porque a diferença de idade era grande. E eu nunca tive dúvida de que eu queria fazer medicina. Isso era uma coisa muito
presente para mim. Eu nasci em Recife, eu não sou mineira. Por acaso, meu pai era militar da aeronáutica e vivia sendo transferido para aqui e para ali. E aí eu nasci em Recife, mas com 2 anos eu vim embora, tanto que nem sotaque eu tenho, porque não frequentei escola lá. Eu sou mineira de coração, sou mineira. Toda a minha família é mineira, eu nasci lá por acaso. E assim foi, nós somos 5 filhos, eu sou a mais velha e vim puxando todo mundo também, né? Uma família que tinha pouco recurso no interior, pequeno, e eu queria fazer medicina e pronto, acabou. Pela nefrologia, eu fiz um vestibular, passei na UFMG, e, e naquela época a gente tinha aquelas aulas grandes com muitos alunos numa sala só, era no Salão Nobre, e o professor Luigi Boiolo estava dando uma aula, que é o autor do livro, né? Todo mundo conhece Boiolo. Ele estava dando uma aula de patologia renal. E eu fiquei tão entusiasmada com aquilo que eu falei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser nefrologista. Eu gostei tanto e assim foi o curso inteiro. Só que eu decidi pela pediatria porque eu nunca tive escuta para o paciente adulto. Nunca. Desde sempre eu me envolvia e tinha uma escuta médica muito mais fácil e sensível para o paciente pediátrico. E aí eu fiz pediatria. Só que já existia dentro da UFMG um grupo de estudo de doenças renais em pediatria, que era liderado pelo professor José Silvério Santos Diniz, a quem eu devo assim a grande parte do que eu aprendi de nefrologia pediátrica. Um carinho enorme por ele a vida toda. Ele foi meu mentor. Mas não existia um curso, nem uma especialidade, nem uma subespecialidade de nefrologia pediátrica, né? E eu fiquei acompanhando, trabalhando muito e mudei vários horários para poder acompanhá-lo lá no Hospital das Clínicas, nesse grupo de rim. E assim foi que eu fui aprendendo nefrologia pediátrica e com certeza me apaixonei completamente. Eu já gostava da pediatria e gostava dos rins, e aí foi o casamento perfeito. Ô Gorete, você não falou o nome da cidadezinha pequena que você morou em Minas? É perto. Itaúna. Itaúna hoje é um centro grande. Grande assim, tem Grande. perto de 100 mil habitantes. Mas naquela época, não tinha nem 25 mil. Naquela época que eu estou dizendo aqui, é nos idos lá, né? Eu sou de 56, pensa bem, tem um tempinho. E é engraçado porque lá no interior eles falavam assim: ah, filha do Afrã, né? Qualquer lugar que eu ia, e a gente ia sozinha para tudo quanto era lado, andava na cidade inteira. Com 7, 8 anos eu já percorri a cidade toda, enfim. Ô Gorete, seus irmãos estão todos em Belo Horizonte? Não, eu tenho um irmão que mora em Divinópolis, Itaúna, ele é o único que é fora da área de saúde. Nós somos 3 médicos, Ah, que legal. um dentista e um engenheiro metalúrgico, que ficou em Itaúna, porque lá tem uma reserva que ele trabalha lá. Mas como eu sou a mais velha, eu vim desbravando, né? Eu morava em Itaúna, eu estudei em Itaúna, e quando chegou no segundo científico, que é o segundo do segundo grau agora, eu sabia que eu não ia conseguir passar no vestibular, porque o ensino lá não era suficiente. E aí meu pai conseguiu um passe no ônibus, só tem uma linha de ônibus lá, e eu vinha todos os dias para estudar. Eu fiz um concurso no Colégio Estadual Milton Campos aqui, que era um grande colégio público, não pagava nada, e eu vim fazer o concurso e meu pai eu acho que ele achou que eu não ia passar, mas eu passei. Arrumou um problema para ele. Deu um problema para ele e ele conseguiu esse passe e no final do mês ele pagava com um desconto, então eu não comprava passagem no ônibus.
E assim foi, 2 anos, indo e vindo, 80 quilômetros. Puxa Eu fiz o vida. segundo e o terceiro ano quase todo indo e vindo de Itaúna para Belo Horizonte e voltando para casa, em Itaúna. Muito interessante. E esse segredo aí que você era de Recife foi um segredo bem guardado até hoje, hein? Sabia, né? Mas eu Agora, sou mineira, meus pais são mineiros, claro, criada aqui. Assim, como diz o outro, é só de nascença, né? Que eu não sou. tá certo. Mas no meu registro está lá, nascida Recife, Pernambuco. E o Gorete e seus filhos? Eu tenho 3 filhos. A mais velha é médica, nefrologista, tem os 2 títulos. Ela começou a nefrologia de adultos, depois, como ela me acompanhava nela, também fez o FMG, me acompanhava muito, acabou fazendo o título para nefrologia pediátrica também. E eu tenho uma filha cantora lírica, que ela é da música, que é a filha do meio, e o meu filho caçula também é músico, ele tem 2 títulos de composição e regência, ele mora no Canadá, onde eu tenho 3 netos canadenses, e ele é professor lá de música no Canadá. Ele É, mora em Montreal. que legal. Você é uma família bem constituída, né, Gorete? João Milton? O João Milton teve uma participação nisso tudo. Com certeza, João Milton é meu companheiro de 54 anos, que nós estamos juntos. A gente estava conversando há pouco aí. Gorete, eu vou passar então agora para, na sequência aqui, a Lilian. É a Lília, é a Lília. Oi, Gorete. Olá, boa noite a todos. Bom, falar da Gorete é uma redundância, né? Porque é uma pessoa maravilhosa. Acho que eu nunca trabalhei com uma pessoa tão competente, rápida, apaixonada como a Gorete. Gorete, realmente é um prazer ter você e ter estado ao seu lado na Sociedade Brasileira de Nefrologia. E durante seu percurso, quais foram as principais barreiras, assim, os maiores desafios que você enfrentou? Então, esse é uma questão que eu vou falar aqui, que, na verdade, quando eu comecei, como não existia essa subespecialidade, né, de nefrologia pediátrica, e naquela época eu buscava mesmo conhecer, estudar nefrologia, e o professor Zé Silvério, tinha uma reunião no Hospital das Clínicas da UFMG de transplante. Estava começando, sabe, o transplante, ainda não tinha transplante pediátrico, estava começando, e eu frequentava as reuniões dos nefrologistas de adulto, inclusive ia com o João Milton, e muitas vezes eu ouvi de colegas e amigos me perguntar o que eu estava fazendo lá, porque pediatra só sabe prescrever mamadeira e prescrever vacina. Isso eu ouvi algumas vezes. Então, eu acho que esse é o primeiro problema assim, que eu enfrentei. E aí eu tive que realmente me posicionar, falar, não, eu quero aprender, eu quero saber, vai começar o transplante da pediatria, né, porque ia acabar começando, e eu quero me posicionei e fui enfrentando. E aí depois surgiu mesmo a subespecialidade, né? E aí, dentro da nefrologia pediátrica, a gente tinha muita dificuldade, especialmente com os insumos, com os catéteres. Quantas vezes fizemos diálise peritoneal com outro tipo de catéter, sondinha e etc. Você sabe bem disso, né, Lília? Você também deve ter passado por isso em alguma situação. Não tanto quanto eu, porque você é bem mais jovem, mas a gente fazia isso e assim. E a medicação também era um outro problema, porque nem sempre dava para partir o comprimido no meio, né? A medicação não é assim, parte no meio e pronto, não é bem assim. Depois veio a consolidação, e aí foram criados, né, formalmente as especialidades de residência médica mesmo, de nefrologia pediátrica,
e aí já foi criado, já nos anos 2000, por aí, o Departamento de Nefrologia Pediátrica da SBN e da Sociedade Brasileira de Pediatria também. Sabe? E aí isso aí começou a incentivar um pouco mais os pediatras a fazerem a subespecialidade. Né? Que ano que foi isso, Gorete? Era 2000, 2002, por aí. Sabe? Isso aí já foi um processo de evolução mesmo, sabe? Porque não tinha nada, quer dizer, eu me formei, eu sou de 80, eu me formei em julho de 80, e aí isso só veio mesmo consolidar depois desse período. Assim, como especialidade, como residência e tudo isso. Tanto que eu fiz prova de título com os meus residentes da Santa Casa. Eu fui fazer prova com eles. E foi muito engraçado, porque eu falei, meu Deus, ora se eu não passo nessa prova de residência. Foi muito engraçado, porque eu estava lá fazendo prova e veio. As pessoas sentavam perto de mim, conversavam, eu falei, gente, eu estou fazendo prova. Os que estavam coordenando a prova, eu estou fazendo prova, eu não posso conversar. Mas deu tudo certo, eu passei. E depois, aqui, mais recentemente, o problema que a gente vem enfrentando, a Lília sabe bem disso, o problema da diálise peritoneal, o problema que a gente sabe que é melhor para as crianças, né, e tudo, do transplante e tal. E aí o que eu queria dizer aqui é que no Congresso de Nefrologia Pediátrica lá de Cuiabá, que foi em 2024, a gente fez o primeiro fórum de defesa da nefrologia pediátrica. E aí a gente elaborou uma carta, que é a Carta de Cuiabá, com as demandas que a gente tem para discutir isso no meio político e tudo, entendeu? Então, essa é com o objetivo de criar mesmo uma linha de cuidado pediátrico renal no Brasil, porque a gente não tem, por exemplo, existe o PCDT dos adultos, mas a gente não tem nada definido para os pacientes pediátricos com doenças renais, assim, definidos como norma, como lei, não existe. Então, a gente está nesse processo de elaboração. Outra questão também que a gente enfrenta tem alguns pacientes muito instáveis que a HDF, a hemodiafiltração pediátrica, né, que a gente não tem pelo SUS, estou dizendo pelo SUS, em alguns casos específicos a gente está trabalhando e batalhando para conseguir isso. E ainda a necessidade de mapear os centros de transplantadores, né, do Brasil, para não pegar o paciente lá da Amazônia e mandar lá para o Rio Grande do Sul, talvez um lugar mais perto, e isso tudo para evoluir. Agora, o que eu acho mais importante, e que é uma coisa que eu sempre trabalhei, é na prevenção. Tá? E eu acho que realmente precisamos fortalecer a atenção primária para o diagnóstico, porque o nosso paciente, e eu acredito que o paciente dos adultos também, chega primeiro lá na atenção primária. E se o pediatra não tiver informado, e se o médico de família não tiver informado, a gente não vai conseguir implementar essa prevenção. Eu tenho um projeto que está tramitando, é um projeto de pesquisa que está tramitando agora, atualmente, na Prefeitura de Belo Horizonte, que eu vou fazer um projeto piloto aqui, se Deus quiser, de prevenção de doença renal crônica na atenção primária e é do feto à adolescência. Vamos ver se a gente consegue implementá-lo. E isso também é um projeto que a gente está levando para a IPNA, que é a internacional nossa de nefrologia pediátrica, e que eles estão esperando, já foi traduzido todo o projeto para o inglês e para o espanhol, para implementar na América Latina. Tudo bem. Lilian, mais alguma coisa agora ou podemos passar? Muito, né, Lilian? Não, está maravilhoso, resumiu exatamente os desafios, foi brilhante, Gorete, e como sempre brilhante na sua empreitada também, que eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso. E modelo, né? E modelo. Lilian, nós vamos voltar com você daqui a pouquinho. Ok? Renê. Vamos lá, eu vou aproveitar o gancho, já que a Gorete falou dessa questão
da prevenção, eu acho que talvez, e a pergunta que me ficou aqui era a questão da pesquisa. Será que, pensando em pesquisa, em assistência, será que talvez o teu carinho especial seja por essa pesquisa voltada à atenção primária, esse diagnóstico precoce, Gorete? Será que seria a área onde brilha os olhos, vamos dizer assim? Vou dizer que é a minha menina dos olhos mesmo. Assim, eu tenho outras áreas de pesquisa, trabalhei sempre com metabolismo mineral e ósseo, doença renal crônica, mas assim, é porque eu acredito que a gente só vai melhorar essa questão do número de pacientes em diálise e de transplante renal se a gente implementar essa prevenção lá no início. Porque, assim, a gente tem uma população que é de baixa renda, na maioria das vezes. Eles vão primeiro na atenção primária. Por exemplo, um bebê prematuro, só para te dar um exemplo, quando eu era estudante, 32 semanas de gravidez, o bebê que nascia com 32 semanas morria, todos morriam, não sobreviviam. Hoje, os bebês estão saindo com 20 semanas de gravidez. Eles não têm número de néfrons, eles já são renais crônicos, porque 60% dos néfrons vão se formar no terceiro trimestre. Então, eles não têm essa chance, já nasce renal crônico. E sofrendo outros insultos, os rins sofrendo outros insultos durante a gravidez, durante a vida não tem outra. Então, e esse bebê prematuro, ele vai primeiro lá na atenção primária, entendeu? E se o médico da atenção primária não sabe, eu fiz até um booklet para ele, bem beabá, assim, tipo, se você está atendendo um bebê que nasceu prematuro, faça isso, meça a pressão. A gente avalia a pressão do bebê dessa idade, desse jeito, está lá no livreto. Olha, tem que pedir microalbuminúria, tem que avaliar a urina desse menino, tal. Entendeu? Uma coisa bem simples, porque é lá que ele vai chegar. Eu não quero mais receber um bebê, uma criança de 7 anos com uma válvula de ureta posterior, já chega renal crônico terminal para diálise, sabe? Eu não gostaria mais de receber um paciente desse jeito. É isso. Bacana, Gorete. Acho que se compartilha desse espírito que a gente tem, né? De fazer com que a assistência chegue na ponta. Tem que chegar na ponta. No fundo, é esse o pensamento, né? A gente não quer mais, talvez vivendo aí no século XXI, já em 2026, é inaceitável a gente ficar tendo que lidar com esse tipo de situação, né? Dá uma tristeza enorme receber, de vez em quando ainda recebo, não vou te dizer que é todo dia, Sim. Mas eu há poucos dias a gente recebeu a criança de 7 anos, um menino com a válvula de ureta posterior com 15 de taxa de filtração glomerular. Inaceitável. Porque não estava crescendo, entendeu? Eu não quero receber esse paciente mais desse jeito. Não, inaceitável mesmo. Eu ia perguntar, e a pergunta sequência, de certa forma, você já respondeu, que acho que no fundo o que a gente precisa avançar é nisso. Eu acredito nisso, eu acredito. Realmente eu acredito. Gorete, deixa eu só aproveitar o gancho seguinte. Há uns tempos atrás tinha uma grande corrente de pesquisa aí que mostrava que mãe desnutrida, as crianças nasciam com um número de néfrons a menos durante a fase, por causa da desnutrição. Essa coisa ainda é levada em conta aí nos ambulatórios ou isso saiu fora de moda? Na verdade, a gente não tem tantos desnutridos como eu vi quando eu comecei. Desnutrido mesmo, assim, desnutrição grave. E quando a mãe está gestando, enquanto ela tiver reserva, o bebê não desnutre. Ela acaba, sabe? Ela vira um caco, mas tudo vai para o bebê. Tá? Então, assim, teria que ser uma mãe desnutrida cronicamente para esse bebê ficar desnutrido. E aí sim, isso procede. Tá? Mas é que hoje a gente não tem essa desnutrição, como eu vi os meninos chegarem tão graves, sabe, na urgência, às vezes eles morriam, não da desnutrição, mas de uma infecção, né? Por exemplo, sarampo, quantos eu vi morrer de sarampo, porque
eram tão desnutridos, entendeu? Não tinha defesa. Mas isso, se a mãe for muito desnutrida, nós estamos falando aqui de alguns campos de concentração na África e etc., isso pode acontecer. Essa ideia aconteceu na época da pós-guerra, numa região da Inglaterra lá. Você sabe dessa história, né? Constataram que tinha muitos adultos com insuficiência renal e foram ver, eles eram nascidos nessa época onde tinha fome, era crônica. Então, eles constataram que esse número de esses pacientes na fase adulta, que tinham insuficiência renal crônica, tinha um número de néfrons a menos do que o esperado. Então, isso aí já tinha caído fora porque foi uma teoria bacana, né? Que a gente ficou. Mas, na verdade, a gente hoje tem um outro problema, né? Que são os prematuros que estão sobrevivendo, porque a medicina avançou, lógico, né? Todas as técnicas de abordagem do recém-nascido prematuro, baixo peso, o que tem um crescimento intrauterino comprometido e tudo, ele já nasce renal crônico. Tá certo. Vamos, Edna. Vamos para a próxima. Acho que é a Edna, né? A Edna está na sequência. Edna. O microfone, Edna. Acho que está sem microfone, acho que está sem som, Edna. Está sem som. Tá. Melhorou agora? Agora foi. Então, o próprio fone estava trabalhando. Então, é um prazer estar aqui hoje à noite com vocês, né? Esse Brasil imenso, representantes de Minas, né? Não conhecia você pessoalmente, né, Maria Gorete? E estou aqui em Goiás, pertinho de vocês. Sim. Então, é um prazer estar aqui hoje à noite, né? Com a Lilian, com o Sebastião, o Renê e você. E aí, pensando um pouco, né, no que você falou para a gente até agora, eu queria que você nos contasse essa evolução da nefropediatria, né? De quando você escolheu a nefropediatria, como você vê a nefropediatria hoje aqui no Brasil, e essa relação que sempre me intrigou, né? Com as crianças, com os pais das crianças e a família. Houve uma mudança muito grande, como eu já contei, né? Institucionalizou, tornou-se uma residência. Mas o que está acontecendo atualmente é que os pediatras não estão muito, não sei se todos os serviços, eles não estão muito assim afeitos a fazer uma subespecialidade. Primeiro porque são 3 anos de pediatria agora, eram 2, agora são 3 obrigatórios. Acaba que o 3º ano eles ficam de especialidade em especialidade e não mudou muito a vida deles, não. E depois ainda tem que fazer mais 2 anos de nefrologia pediátrica. Então é um tempo muito grande, né, de universidade, faculdade. E o que está ocorrendo é que a gente está tendo um número menor de procura para fazer nefrologia pediátrica. Então, isso tem... Eu mesma, esse ano, a cada ano entram 2 no serviço da Santa Casa. Entrou só 1. Nós estamos com 1 residente só, não tem o segundo. Bom, esse eu acho que é um problema, sabe? Eu acho que esse é um problema. Apesar de toda já está institucionalizado, tem a residência, tem o preparo e tudo, mas eu acredito que houve uma diminuição da procura pela subespecialidade quando a pediatria passou para 3 anos, sabe? Inclusive, nós estamos discutindo isso na Sociedade Brasileira de Pediatria para ver aquele que quer fazer, talvez, é uma ideia, quer fazer subespecialidade, se ele teria que cumprir os 3 anos, ou ele passaria a partir do 2º ano já para a subespecialidade. Mas isso tudo ainda está muito inicial e não sei como que isso vai seguir em frente. Bom, aproveitando essa questão, digamos assim, da residência em nefropediatria, eu estou trabalhando com o pessoal de BH na questão das EPAs, da residência de nefrologia. Vocês também estão trabalhando com as EPAs, Maria Gorete?
Na Santa Casa, eu trabalhei um tempo inteiro montando um currículo, inclusive todo direcionado para as EPAs. Nós estamos com elas todas prontas. A nefrologia de adulto já implantou, a gente trabalha com as EPAs, e a nefrologia pediátrica já está em vias de começar a avaliação por EPAs, né? Que são é o recomendado hoje, né, no mundo inteiro, né? Que bom, então a gente vai ter esse reforço, né, na nefrologia. A gente vai ter uma mesa com a Maria Almerinda, então acho que a gente precisaria, às vezes, estar junto para poder ganhar esse reforço na evolução do currículo baseado em competência. E, digamos, mais uma perguntinha em relação à parte mais ligada ao ensino, como você vê hoje tanto o trabalho multiprofissional como o ensino multiprofissional e interprofissional, Gorete? Você está dizendo assim, para trabalhar junto com o médico, uma equipe. Isso. Fundamental. Não tem, tem que ser um time, sabe? Eu acho que isso tem que ser um time, especialmente nos pacientes nossos mais graves, que são os renais crônicos, já num estágio mais avançado. É muito difícil trabalhar sem ter o nutricionista, sem ter o psicólogo, sem ter o assistente social, que precisa conversar lá com como fala, o centro de saúde lá do interior, né? Conversar lá com a APS lá do interior, sem ter o técnico, a enfermagem, sabe? Eu acho que é um time, e é um time que tem que trabalhar junto para melhor atender o paciente pediátrico com doença renal. Não tenho a menor dúvida disso. Então, você acredita que o nefropediatra ele tem essa sensibilidade, essa vocação maior para o trabalho em equipe e ensinar dessa forma? Não tenho a menor dúvida disso. Nenhuma. Nunca tive. Eu sempre achei, já na época que começamos lá no Hospital das Clínicas, depois que já tinha a residência e tudo, nós tínhamos um ambulatório lá no Hospital das Clínicas e que já tinha o nutricionista, que já tinha o psicólogo, mesmo isso não estando ainda institucionalizado. Eu fiquei lá até, nem sei, eu aposentei, mas continuei lá no ambulatório, porque eu fui professora da UFMG, sou aposentada, ainda da pós-graduação, porque eu oriento na pós-graduação de lá, mas depois eu me aposentei e fui montar o serviço na Santa Casa de Belo Horizonte, porque eu tinha certeza que só o Hospital das Clínicas não ia dar conta, e realmente não dá. Para Minas, em especial. Muito bem. Lília, voltamos em você. Gorete, ouvindo você falar, eu vejo assim, como que a gente pode fazer com que essa nova geração tenha esse sparkle, né, esse brilho que a gente teve pela nefrologia pediátrica, porque eles associam a nefrologia pediátrica com trabalhar muito. Mas outras subespecialidades também trabalham muito. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para encantar essa geração nova, como nós fomos encantadas por essa especialidade? Então, realmente, todo mundo acha a nefrologia assim, é um horror, difícil demais, trabalha demais. Mas hoje, por exemplo, eu costumo ter os residentes de pediatria que passam com a gente, de outros hospitais, inclusive lá na Santa Casa, do Hospital Militar, do Hospital da São José, vários hospitais aqui de Belo Horizonte que têm residência em pediatria, eles fazem estágio com a gente lá na Santa Casa, na nefrologia pediátrica. E hoje mesmo, e eu tenho que avaliá-los no final de 30 dias. E é uma avaliação simples, tal, mas a residente, duas residentes de pediatria e o residente que veio também de outro hospital chegou para mim e disse assim: olha, eu gostei demais da nefrologia. Eu falei, mas por que você gostou? Porque todo mundo acha tão difícil. Eu gostei, porque vocês têm paciência de explicar, de falar e dizer assim: olha, você é pediatra, tem que prestar atenção nisso. Olha, você vai receber um bebê lá com hidronefrose. Ó, hidronefrose é o que vai aparecer para você e tal. Então, eu acho que esses detalhes, assim, olha, você como pediatra, presta atenção nisso, naquilo outro. E, assim, eu acho que dá mais atenção
e falar com carinho e amor que a gente gosta da nefrologia mesmo, né? E dizer que, olha, eu costumo dizer para eles assim, ó, nós temos um podócito em cada órgão, não tem jeito. Tem um podócito no coração, tem um podócito no fígado, tem um podócito no intestino, em todo os ossos, né, do metabolismo mineral e ósseo. Então, não tem jeito. E os rins têm uma reserva muito grande, então ele fica caladinho muito tempo, quando ele manifesta. Então, eu acho que explicando isso para eles, isso vai dando um. E eu tenho recebido esse retorno deles, entendeu? Desse jeito. Não sei se tem outro caminho, não sei se a gente tem que buscar outro caminho para despertar neles o interesse, mas eu acho que quando você começa a explicar, e eles começam a entender a fisiopatologia, primeiro a gente fala da fisiologia, olha, é assim, 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 mas da fisiopatologia é assim, assim, assim. Aí eles até abrem o olho assim, olha, que interessante, não é assim tão difícil, não. Dá para entender. Exatamente. Pegando um gancho com isso que você falou do jeitinho de explicar, eu acho que um dos maiores desafios da nossa especialidade é comunicar à família, aos pais, que aquela criança é portadora de doença renal crônica. Como é que você faz isso no seu dia a dia? Eu sempre sou muito verdadeira, mas verdadeira com o coração aberto. Eu vou dar o tempo daquela família chorar, porque eles vão chorar, né? Tem o tempo do choro, tem o tempo da pergunta. Então, assim, eu acho que tem que ter a paciência e tem que ser com o coração aberto, mas nunca esconder nada, sabe? Eu costumo dizer, olha, é assim, o filho de vocês tem isso, é uma doença grave, vai evoluir assim, a gente vai fazer tudo para ter as menores implicações e tudo, mas vai evoluir. Ah, pode ir para diálise, aí chora mais ainda, aí vai para o transplante, aí chora mais ainda, mas aí aos pouquinhos. Engraçado que hoje nós atendemos uma menina lá que é uma GESF gravíssima, uma doença grave demais, corte resistente, não responde a nada, está com 17 de clearance, de taxa de filtração, e ele chorou, porque, lógico, a gente vai ter que já pensar no transplante. E ao mesmo tempo, na sala do lado, em frente, estava sendo atendida uma ex-paciente minha, que eu atendi, transplantada, há 8 anos transplantada, tinha gesto do mesmo jeito, e grávida. Ela estava no ambulatório de alto risco de gravidez, que é perto do meu, assim. E aí ela me encontrou, doutora Gorete, não estou lembrando, falou, eu sei, não estava. Eu falei, vem cá, vamos lá na minha sala, vamos lá. Aí a gente levou ela lá e ela conversou, 0,9 de creatinina. Está com 24 anos e o bebê vai muito bem, obrigado. Então, essas coisas assim, que a outra família vivenciou, né? É, e vai acontecendo, assim. Eu nem sabia que ela estava sendo consultada, nem sabia que ela estava grávida, porque já há muito tempo que eu não a vejo, né? Que ela agora está no transplante com os adultos e tudo. E essas coisas vão acontecendo. E são exemplos que dão certo, né? Aí a menina ficou mais tranquila, adolescentezinha de 12 anos, que vai transplantar. Ô, Gorete, deixa eu só aproveitando isso que você está falando aí, eu acho que a nossa especialidade deve ser a única que vê o doente 3 vezes por semana. Ou mais. Ou mais. E estabelece uma conexão que eu acho que nenhuma outra especialidade consegue, né? Eu acho que é uma coisa assim que você acaba tendo aquilo como se fosse um parente muito próximo, uma pessoa querida. Como é que essa coisa é difícil descartar, né? Não conheço outra especialidade que faz esse tipo e chega tão perto do paciente a ponto de conhecer tudo do paciente, né? E o médico, nessa hora aí, o doente acaba detectando aquele que realmente importa com ele, ou aquele que faz só teatro, né? E tem um teatrinho que a gente sabe que muitas vezes faz. E
essa história toda, você também nota isso nessa história? Você acha que esse relacionamento, por ser tão frequente, implica em outras coisas? Com certeza. Implica no sofrimento do médico também? Mas também implica no sofrimento, porque e as crianças, a Lília está aqui para me afirmar, às vezes o menino dialisa 4 vezes na semana, não são 3 só, não. E às É, vezes precisa da quinta ainda, né? Então, na verdade, assim, a gente tem uma relação muito grande, a gente conhece tudo, sabe tudo, ainda mais porque os meninos não mentem, né? Como o adulto dissimula, a criança fala o que tem que falar, o que está acontecendo em casa, o que não está, se tomou o remédio, se não tomou, diferente do adulto, já o adolescente do adulto. Mas a gente também tem a satisfação de ter o retorno, né? É sofrido? É sofrido, é sofrido. Ah, você com acostuma? criança deve ser uma coisa muito mais intensa, né? É mais intenso. Você acostuma? Não. A gente não acostuma, não. A gente consegue lidar com isso, mas acostumar com isso, não. Então, é, eu fico tão satisfeita quando o paciente, você liga para saiu o rim, tem lá 2 candidatos, você liga para eles, você não tem ideia, Sebastião, da choradeira e da gritaria que eles arrumam do outro lado, e às vezes eles nem escutam o que a gente está falando, não é, Lilian? Desse jeito. Eles começam a chorar e você não consegue nem falar o que eles têm que fazer, que tem que vir. O rim nem saiu para ele ainda, ele é um candidato, está lá na lista e deve vir para o centro transplantador. Mas isso dá um alívio, sabe? Aquece o coração da gente e vamos em frente. Muito bem. Renê, Vamos lá. Eu vou puxar um pouquinho agora, saindo um pouquinho da questão profissional. Eu queria puxar um pouquinho para a questão, mais para a questão da família, da vida pessoal da Gorete. Quem que é a Maria Gorete fora da medicina? Quais que são os seus hobbies? Se ela gosta de viajar? E se tem algum lugar, algum evento especial que marcou a vida dela? Eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou avó de 3 netos, que me enche a vida, mais ainda, né? Procuro ser uma profissional, fazer o melhor que eu posso pelo meu paciente, porque eu já durmo pouco, e se eu não fizer aquilo que eu acho que tem que fazer, eu não vou dormir, e fica pior. E eu gosto de praticar esporte, toda a vida pratiquei esporte. Eu fui mountain biker muitos anos, bem para trás, que nem usava a gente ser mountain biker, né? Mulher mountain biker era um negócio mais complicado. Depois ficou mais difícil, pelo menos aqui em Minas, porque eles estavam assaltando e roubando as bicicletas, e a gente era poucas pessoas, e mountain bike a gente não pratica sozinho, sempre tem que ter um companheiro, nem sempre tinha companheira ou companheiro, porque se você cair lá, você ficava, não tinha internet como tem hoje para todo lado, no meio das trilhas. Aí eu comecei a correr e gostei. Hoje eu corro. Não faço maratona, não sou maratonista, mas a vovó Gorete consegue correr 10 quilômetros. poxa, Eu corro e me faz muito bem para a cabeça. Eu sou mais taque, assim, mais agitada, e o esporte me dá um certo, assim, uma calmaria. Eu durmo melhor, que também é uma coisa que eu não durmo muito bem. Eu gosto de viajar muito, tanto que o meu companheiro diz assim: vamos, a mala está pronta, não sei nem para onde, mas estou indo. Adoro viajar, gosto muito, todos nós gostamos. Eu tenho 2 filhos músicos, né? E música boa, claro, né? Gosto de ler, eu gosto dessas coisas. Mas gosto de qualquer esporte, mas que eu Muito pratico bom, atualmente é a corrida. muito bom.
Ô, Gorete, Sim, você tem dois filhos músicos. sim, Alô? Oi? sim, estou Agora está ouvindo. escutando. Está Tá me escutando. ouvindo? Você tem dois, como é que são os nomes deles? É Bárbara Penido, que é a Hum. cantora lírica. Ela já até cantou em alguns eventos da nefrologia. Ela é professora de música, vive da música. E o meu filho, ele tem os dois títulos, ele fez duas, ele composição e regência. Ele E da hoje é onde, e da onde que veio essa paixão pela música? Me conta. todos nós aqui Qual que é a sua gostamos. influência nisso? Eu gosto de música, eu leio música, eu toco piano. O João Milton toca contrabaixo, toca piano também. Eles foram criados assim no meio da música. A nefrologista, que é a mais velha, é que ela não gosta muito de música, mas ela não tem habilidade de tocar. Mas os outros dois, o meu filho, caçula, o que está em Montreal, ele toca qualquer instrumento. E lá eles classificaram o ouvido dele como semi-absoluto. Ele não é à toa que ele ganhou bolsa integral, eu nunca paguei um tostão para ele. E aí ele foi embora. Foi para lá e lá ficou, e lá casou-se. E os meus netos moram lá. É isso. Muito bem. Edna, Bom, ainda nessa, conhecendo, né, melhor esse seu lado pessoal, eu fico impressionada como você junta o esporte, a música, a nefrologia pediátrica, a preocupação com a atenção primária, é impressionante, viu, Gorete, sua história. Mas ainda puxando um pouquinho para o lado da arte, a questão de filme, de livros, como que você faz essa conexão, tanto pessoal como para os seus alunos em relação à arte e à medicina? Eu acho que a vida da gente não pode ser só um foco. Você tem que ter outros focos também, porque um foco só passa a ser uma coisa um pouco monótona, né? Então, assim, eu procuro fazer a medicina da melhor maneira que eu posso. Eu estudo, estou sempre tentando e praticando e me informando das novidades, né? Que cada dia são mais e mais informações e cada dia mais e mais coisa para se aprender. E em relação à música, eu não tenho tocado tanto piano, mas eu escuto mais muita música. Eu costumo estudar ouvindo música. É, assim, a gente tem o hábito mesmo em família, estar sempre ouvindo música. Quando eu não estou lendo medicina, eu estou lendo algum outro livro que não é. Eu gosto de livros de ação, gosto de livros de romance também, gosto de ler, gosto muito de ler, que hoje a moçada não gosta muito, né, da leitura, mas eu gosto de livros. E é isso. A gente vai tentando juntar as coisas. Tá, o esporte, que hora que eu faço? Hoje eu não trabalho tanto quanto eu trabalhava alguns anos atrás, porque a gente vai fazendo escolhas, né? Eu trabalho um pouco mais, vamos dizer assim, eu saí do palco e estou um pouco mais na coxia. Eu procuro ajudar na SBN, na SBP, fazendo isso que eu faço, às vezes, esses projetos, trabalhando para prevenção de doença renal. Eu estou na IPNA, eu sou conselheira do Brasil na Internacional, e geralmente a gente trabalha com isso mesmo, esse tipo de coisa, assim. Então, eu consigo conciliar o horário. Agora, eu durmo muito pouco também. São 5 horas por noite e está muito bom. Gorete, deixa eu te perguntar um negócio. Ensinar, eu acho que foi uma coisa que faz parte faz parte ainda da tua vida. Na pós-graduação, você acaba corrigindo teses, essa coisa toda. Como é que você contorna hoje a questão da inteligência artificial nesses textos que você está recebendo? Então,
Isso agora é um problema, inclusive, com as revistas, né? Internacionais, que principalmente cartas ao editor, eles estão mandando as cartas da inteligência artificial. Isso foi até uma discussão nossa na última reunião da IPNA. Mas eu, quando pego um trabalho para ler, eu vou ler. Eu vou ler mesmo, do princípio ao fim. Entendeu? Eu não acho que a gente tem que deixar tudo isso de lado, não. Isso veio para ajudar. Eu acho que é para acrescentar, não é para substituir. Entendeu? Eu acho que, por exemplo, você pedir, depois que você já escreveu, que você já analisou e tudo, pedir auxílio para ver se o inglês está adequado, se pode melhorar um pouco mais aquela frase ali. Eu não sou contra isso, de jeito nenhum. Sabe? Eu acho que tudo isso veio para acrescentar. E a gente tem que saber utilizar da melhor maneira. Mas a gente sabe muito bem, quando você está lendo um texto, dá para saber que aquilo ali não foi uma produção, vamos dizer assim, individualizada da própria pessoa. Principalmente quando você conhece o aluno e tudo. Exatamente. E eu procuro Agora, sempre. é um negócio difícil, né? Porque muitas vezes você fala de um jeito, escreve de outro. A gente não tem essa coisa uniforme, né? Agora, a União Europeia parece que lançou agora uma marca d'água invisível no uso das inteligências aí. Ela é invisível e logo, logo vai soltar um detector dessa marca invisível. Só de você passar lá e corrigir seu texto, sai a marca d'água. Então você não sabe, a coisa continua sendo na base da fé. Porque você não sabe se gerou texto, não sabe se marcou e essa coisa toda. Eu sempre pergunto isso para o pessoal voltado com o ensino, porque isso talvez a avaliação presencial não seria a solução disso. Então, eu não vou lembrar o nome agora do professor, que é um professor de Harvard, que foi entrevistado há pouco tempo. Ele é brasileiro e é professor lá já há muitos anos. Ele falou numa entrevista que prova lá, aluno, prova com papel e lápis. Lá na mesa, na sala, fechado, pronto, acabou. Sem computador, sem celular, sem nada. Com papel e lápis. Ainda falou lápis, não falou nem caneta. E sem borracha, tem que escrever. Não, isso aí eu não disse, não. Eu não vou me lembrar o nome aqui agora, não consigo lembrar. Porque é uma pessoa até que eu não conheci, mas eu achei interessante o assunto. Então eu prestei atenção no assunto. Mas Ok. eu acho que isso é a SBN já tem feito as provas de título assim, né? É no computador, o computador é da empresa, não é de ninguém especial, e o aluno, o candidato, tem que deixar todo o material dentro de um saco plástico amarrado lá do lado dele. E ainda tem a gente que fica vigiando lá as pessoas. Não, eu sempre tenho participado. E você não acha que na prática médica a inteligência artificial nivelou todo mundo por cima? É uma coisa interessante, porque aquele que teve uma má formação e aquele que teve uma formação mais ou menos e a formação diferenciada, você joga o seu prompt no qualquer um deles que perguntar alguma coisa te dá conduta, te dá fisiologia, te dá tudo. Quer dizer, você acaba nivelando a coisa mais ou menos por cima, não é? Não? Mas o que eu acho que pode ajudar a diferenciar seria a convivência mesmo com o professor dentro do consultório, a sala de aula que eu quero dizer não é sala com muitos alunos, mas aquilo que o aluno ou o residente observa e vai aprender dentro do consultório, no caso da medicina, entendeu? Porque ali é que ele vai aprender como conversar, como lidar, porque isso não está no livro, nem na inteligência artificial, entendeu? Aqui eu acho que é a prática diária do dia a dia ali, vendo exemplo, né? Exemplo, né? Correto. Muito bem, eu acho que a gente poderia
deixar para mais uma ou duas perguntas, porque já são 8 Isso horas. isso que eu ia comentar, porque a gente já está um pouco no horário, e daí tem a questão do tempo da gravação. Acho que é. Deixar Quem que para tá? mais uma ou duas perguntas. Isso, acho que podemos deixar para as meninas perguntarem, cada uma perguntar, para daí a gente fazer o bate-bola para fechar. Ok. Acho que eu vou perguntar, então, né, para Maria Goretti, assim, a sua mensagem, né, para os pais, né, já que você é nefropediatra, para as crianças em relação à saúde renal e para os futuros nefropediatras, né? Qual a mensagem que você dá para o seu público-alvo e para os seus estudantes? Então, para a família e para os meus pacientes, que é, no caso da criança e do adolescente, não tem como separar, né? A gente vai trabalhar com a família o tempo inteiro, não tem jeito. É realmente dizer para eles assim que a gente acredita que pode ter solução, que pode dar certo, que tem que confiar que a gente vai buscar o melhor possível para o nosso paciente, né? Para o aluno, para o residente e para os colegas, eu acho que assim, que é procurar fazer o que é melhor para o seu paciente. Pensar primeiro nele, no paciente, e não nele próprio. Ter como primeiro foco o paciente e buscar fazer o melhor para aquele paciente. Tanto faz no consultório particular, tanto faz na atenção primária, que é lá na ponta, que é o paciente SUS, que é o paciente pobre, de baixa renda, e que muitas vezes a mãe não sabe nem ler, né? Por isso que às vezes a gente precisa da assistente social para ajudar a gente lá, porque tem que escrever na caixinha do remédio, ó, é assim, ó, vermelhinho, ó, azul, tal hora, a noite, o sol, e é desse jeito. Porque tem muita mãe que não sabe ler, né? Ou o cuidador que não sabe ler. Então, pensar que o paciente é sempre o paciente e que o seu saber é o mesmo. O seu saber, o seu fazer, o seu conhecimento é o mesmo no consultório particular, é o mesmo no consultório do SUS, lá na atenção primária. Lógico que às vezes você a ação, porque você não vai ter meios de fazer o exame na próxima semana, ou a medicação ali na hora e tudo, diferente do que é um paciente do consultório. Mas o saber é o mesmo. Então, isso é muito importante e transmitir confiança e segurança para o paciente com o coração aberto. É isso. Perfeito. Lília, quer dar uma palavra? Quero. Gorete, qual que é uma missão que se você atingir, você vai falar assim, estou em paz? Então, a gente já buscou muita coisa, né? Eu estou dizendo do ponto de vista de atuação, não como médica nefrologista lá dentro do consultório, mas assim, em prol da nefrologia pediátrica. Como eu disse no início, a gente nem tinha a especialização, não tinha residência, não tinha nada disso. Hoje está tudo aí, né? Então, eu gostaria de deixar melhor ainda a situação do ponto de vista de normas, de lei, de medicamento, de acesso à diálise, de acesso ao transplante, mais fácil para todos os pacientes, independente do nível socioeconômico desse paciente. Então, vamos trabalhar aí no PCDT, espero ter saúde para continuar trabalhando aí nessa linha de cuidados, né, do paciente pediátrico com doença renal, no nosso PCDT. Vamos ver se a gente consegue a HDF para alguns casos, não todos, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer HDF direto, não é isso, mas para alguns casos especiais. E mapear melhor onde estão os centros de transplante, para um paciente não ter que sair lá de Rondônia para ir para o Rio Grande do Sul, distribuir um pouco melhor. É isso. Se a gente conseguir fazer isso, eu vou embora para outra dimensão feliz.
Gorete, deixaram aqui para mim, para o fim, um bate-bola para você responder, Tá bom. e tem que ser com a palavra só. Ah, é só uma palavra? Uma Meu palavra. Deus. Então, é uma palavra que define a medicina. Paixão. Uma qualidade indispensável para um nefrologista. Estudar. Tem que estudar. Um mestre que marcou sua vida. Eu já disse, o Silvério. José Silvério. Um sonho profissional realizado. O serviço de nefrologia, a unidade de nefrologia pediátrica da Santa Casa de Belo Horizonte, que eu montei do zero, e hoje a gente transplanta 10 quilos. Tem todos os diálise peritoneal, diálise, hemodiálise, transplante pediátrico, e a gente está transplantando 10 quilos. Um sonho que ainda deseja realizar? Então, já disse, respondi para a Lília, ver se a gente consegue minimizar o sofrimento, né, facilitando o acesso à diálise, ao transplante, medicamento, todos os pacientes renais crônicos. Certo. Um lugar onde gosta de recarregar as energias. Eu tenho uma casa no Retiro do Chalé, que é lá na montanha, não é lá não, porque fica 35 quilômetros daqui, é ali, pertinho. Nós temos uma casa lá, e no meio da mata, e é lá que eu quero, inclusive, deixar minhas cinzas lá, e é lá que eu recarrego as minhas energias. Perfeito. Um livro. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Boa escolha. Uma música. Uma música é difícil, são várias. Gosto muito de jazz e popular brasileira. Mas, assim, uma vai ficar apertado. Correto. Um conselho para os jovens médicos numa só palavra. Nossa, esse é o mais difícil. Tem que acreditar que tudo vai dar certo. Acredita. Esperança, fé. René, posso encerrar aqui? Podemos, meu amigo, já estamos devidamente encomendados já. Mas Okay. foi prazeroso. Gorete, foi uma enorme satisfação conhecer um pouco mais da sua trajetória, da pesquisadora, da professora e também da pessoa por trás do jaleco. Muito obrigado por compartilhar sua experiência, seu conhecimento e sua dedicação à nefrologia pediátrica e à formação de tantos profissionais. Temos certeza de que esta conversa inspirará médicos, estudantes e todos que acompanham o trabalho da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Muito obrigado pela sua presença. Foi ótima entrevista. Eu que agradeço, um prazer enorme. Fiquei emocionada algumas vezes aqui. Eu sou bem pragmática, bem durona, mas falar da nefrologia pediátrica costuma me deixar emocionada. É isso. Obrigada a todos. Foi realmente muito bom conversar com vocês aqui hoje. Muito bem. Fechamos? Fechamos. Fechamos. Aí depois a gente consegue, depois faz a edição, a Vanessa faz como é que se diz? Faz os cortes, as edições aí, para que a gente possa subir para as redes sociais. Mas vai ser um sucesso, não tenho dúvida. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês, viu? Nós que agradecemos, viu, Lina? Sempre bem-vinda. Nos vemos em Belo Horizonte, hein? Eu vou para Belo Horizonte. Sim. Esperando vocês. Estaremos todos juntos lá. A Gorete mora tão perto do centro de convenções aí que nós vamos ter o congresso que basta gritar que ela já vai sair. Está na hora, está na hora. Um abraço para vocês, gente. Um abraço, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.